Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Helder e hoje a gente vai começar a fazer alguns vídeos para dar uma melhorada no material que vocês têm à disposição para estudar. E a ideia desses vídeos é que vocês possam depois rever algumas lições ou até mesmo de preferência depois, com o tempo, poder ter isso aqui um pouquinho antes da aula para que a gente possa aproveitar um pouquinho melhor a aula. Então, para começar hoje nos vídeos, a gente vai falar sobre o nosso próximo tema aqui, que são os nossos tipos de dados estruturados, tá? Então eu vou começar aqui e ao longo do projeto eu vou explicando melhor o que é e já vou dando alguns exemplos aqui de como fazer e também quebrando um pouco os vídeos aqui, depois vocês me falam aí se ficou legal ou não, como é que poderia fazer diferente. Certo? Então para começar vamos criar um projeto novo aqui no CodeBlocks, um console application, né, que é o que a gente quer. Lembrando que a ideia de se criar um projeto, ela é importante porque depois com esse projeto nós conseguimos fazer o debugger aqui funcionar, o depurador funcionar, né? Senão nós não conseguimos fazer a depuração do código sem isso aqui. Então eu vou colocar aqui video structs, nome aqui, que vai ser o nosso primeiro caso. Vamos gravar em qualquer lugar aqui mesmo. Lembrando aqui, né, deixar o debug aqui ativado, né? Beleza. E aí estamos nós aqui com o nosso código fonte aqui em mãos, né? Vamos tirar o nosso Hello World aqui, World. E vou começar então a falar um pouquinho aqui que é uma struct. Vamos pensar, pessoal, aqui que nós tivéssemos que colocar uma data, tá? Nós fazer um programa aqui que seja possível a gente ler e armazenar uma data, certo? Então o que é uma data? Uma data é uma coisa que é composta por um dia, por um mês e por um ano, né? Então vocês logo viriam instintivamente dizer assim, professor, então vamos colocar assim, vamos criar uma data o ano inteiro, o mês inteiro, o dia inteiro. Então vamos criar aqui um inteiro ano, né? Um inteiro dia, um inteiro mês, né? E aí a gente trabalha com essas três variáveis aqui como as três partes da data. Beleza. Só que aí nós vamos começar a ter um problema aqui. E se nós precisarmos aqui ter duas datas, né? Então nós vamos lá, então, ano 2, né? Mês 2, dia 2, certo? Até aqui tudo bem, duas datas. Agora, se eu disser para vocês, eu não sei quantas datas eu vou ter, ou então uma outra situação, eu vou ter 10 datas, eu vou ter 20 datas. Né? Como é que a gente vai começar a fazer isso aqui ser estruturado? Vai chegar uma hora que vai ficar complicado nós colocarmos tudo como se fosse coisas separadas, o que na verdade são coisas que estão juntas, não estão separadas. A data é uma composição, no caso aqui, de três inteiros, que é o ano, dia e o mês. E aí pode ter alguma outra complicação. E, por exemplo, se eu quiser criar aqui, dizer para vocês, olha, eu tenho um funcionário que eu vou cadastrar no meu sistema, e esse funcionário aqui, ele tem lá o ID dele, ele tem o nome dele, ele tem o salário dele, uma série de outras coisas que nós poderíamos colocar aqui, e também ele tem a data de admissão dele, ou a data de nascimento, ou melhor, até as duas, data de nascimento e a data de admissão, né? E aí como é que vai ficar isso aqui? Como é que nós vamos conseguir estruturar isso aqui? Se nós vamos colocar só para um funcionário, nós vamos ter aqui 6 variáveis inteiras, no caso, só para armazenar as datas. E ainda se tiver o ID, o nome, o salário dele, eu vou ter um monte de coisas aqui que eu vou ter que colocar tudo separado. E se eu tiver ainda que ter vários funcionários, daqui a pouco eu vou ter que ter um vetor de inteiro para o ID, um vetor de string para o nome, um vetor de float para o salário, e aí
aqui 3 vetores de inteiros para data de nascimento, 3 vetores para data de administração. Então começa a ficar muito complicada a organização dos dados. Por quê? Porque eu estou pegando um dado que é, então eu vou até escrever aqui, ó, é um dado estruturado, tá? É um dado estruturado que eu estou fazendo sem uma estruturação, ou seja, eu não estou conseguindo transformar esse conjunto de dados aqui num único tipo de dado que é aquilo que eu queria, que é o quê? Uma data, um funcionário, seja lá o que for. Então, as linguagens de programação no geral, elas têm formas que elas conseguem expressar esses tipos estruturados de uma forma um pouquinho melhor, que é o quê? Que é eu poder criar um tipo. Eu digo assim, olha, agora eu tenho o tipo de dado data. Essa data aqui, ela é composta por um inteiro, que é o dia, ela é composta por um inteiro, que é o mês, e ela é composta por um inteiro, que é o ano. Né? E eu posso dizer assim, olha, então, essa data aqui, ela é feita disso. Ela é composta por esses 3 campos aqui. Né? O nome que a gente dá aqui para essa composição é uma struct. Tá? Uma struct, traduzindo, seria uma estrutura. Né? Uma struct em C, então, é um tipo de dado que é definido pelo usuário, que ele é composto por mais de um campo. Pode ter uma struct só de um campo? Pode, mas não faz muito sentido daí. Né? Mas a ideia é que eu possa ter um tipo de dado aqui que ele não é uma coisa só, mas sim ele é um conjunto de outros dados que vão representar o que é, no caso aqui, uma data. Certo? A sintaxe da linguagem, para eu criar uma struct, né, é eu colocar a palavra struct na frente, o nome da struct que eu quero, né, aí lembrando sempre dar uma indentadinha legal aqui, né, e abre e fecha chaves aqui para poder englobar o que eu quero, que são os tipos, né, e ponto e vírgula, certo? Então, agora com isso aqui, eu tenho definido no meu programa o tipo de dado estruturado, que eu dei o nome aqui de data. Tá? Uma outra coisinha aqui, por convenção, pessoal, até para vocês se acostumarem depois que vocês aprenderem orientação a objetos, né, a gente vai colocar o nome das nossas estruturas, esses nossos tipos que nós estamos criando, né, com letra maiúscula, para entender que quando tiver uma letra maiúscula no início de um tipo, é um tipo estruturado que nós criamos, até para depois vocês lá em orientação a objetos terem uma noção melhor com a questão de classes, que classes é, de certa forma, uma evolução desses tipos estruturados aqui. Certo? Então, uma struct é um conjunto de um ou mais campos, né, que formam um tipo estruturado, um tipo específico, e que nós declaramos com a palavra-chave struct o nome da nossa estrutura e aqui dentro a declaração das variáveis que fazem parte dessa estrutura. Então, vou apagar esse cara aqui que nós não vamos precisar mais e vamos manter aqui a nossa struct, tá? Vamos aqui o vídeo, né? Acabou ficando aqui no meio aqui, né? Conforme fui colocando aqui, não vi que estava dentro do main. Importantíssimo, essa definição aqui da struct, ela não pode ficar dentro de nenhuma função, ela tem que ser uma definição fora aqui, né? Tem que ser uma definição global, tá? Então tem que ficar logo aqui, a primeira coisa abaixo dos includes ali, né? Vai ter que estar minhas definições das minhas structs. Certo? Então, pessoal, esse vídeo aqui a gente termina por aqui e continuamos no próximo aqui mostrando como é que a gente faz para usar essa estrutura toda aqui. Beleza?